Olá, sou Denise Steiner, dermatologista, e esse é o nosso encontro semanal, Oeste Saúde. Aqui nós damos dicas, informações e queremos que cada vez você fique mais responsável e conhecedor da sua saúde. A notícia que repercutiu essa semana foi a respeito de um novo tratamento para o câncer. Isso traz esperanças. O Instituto Butantan, a USP, o Hospital Albert Einstein, Ribeirão Preto, o Hemocentro, estão num conjunto de pesquisas sobre um tratamento chamado CAR-T-Cell. O que significa isso? Significa que o nosso organismo tem uma célula que é chamada célula T. Essa célula nos defende, principalmente em relação a tumores, a câncer. E é recolhida essa célula da pessoa, ela passa por transformações, ela fica mais específica, mais forte, ela é reintroduzida no paciente e aí isso faz com que ela consiga agredir as células tumorais e trate esse câncer, breque o seu crescimento. Isso é interessantíssimo. Acontece que esse tratamento já vem sendo feito, só que até o momento nós tínhamos que tirar essas células do paciente e mandar para o exterior, mandar para fora, para que fosse feito esse trabalho de reforço. E aí ela voltava para cá para ser reintroduzida no paciente. Isso torna o processo muito caro. Na verdade, na ordem de $500 mil, impossível. Então, esses estudos aqui no Brasil, essas pesquisas estão avançando para fazer isso no Brasil. E a hora que você faz aqui a transformação dessas células, você faz com que o tratamento fique muito mais barato. A ideia é que isso depois possa ser acessível até mesmo no SUS. E, além de ser mais barato, também você não gasta muito tempo, porque quando a célula ia para fora, até ir, voltar, ser processada e tudo mais, na verdade você às vezes perdia um tempo precioso de salvar a vida desse paciente curando esse câncer. Então eu acho muito importante trazer essas notícias. Inclusive a gente tem aqui fotos, né, de uma pessoa que já foi tratada e mostra como o câncer praticamente desapareceu. Isso é uma esperança muito grande e trata principalmente cânceres da parte hematológica, leucemias, que hoje não são mais uma sentença de morte, e linfomas, o linfoma não Hodgkin também, que é hoje em dia muito prevalente. Então, eu fico muito feliz de trazer essas boas notícias, especialmente porque elas estão ocorrendo no nosso país. E agora aquele momento de indicação de leitura. E eu estou muito gratificada e honrada de poder dessa vez falar de um livro que eu estou lançando com uma querida colega, Heloísa Aires. Trata-se do melasma, né, manual de tratamento, que nós vamos fazer de o diagnóstico ao tratamento, falar tudo sobre essa mancha que é tão perturbadora para mulheres jovens. Nós estudamos muito, nós temos vários colaboradores e esse livro traz tudo sobre essa alteração que diz muito sobre o nosso organismo, diz muito sobre aquilo que eu sempre converso com vocês, o estilo de vida, o cuidado com a saúde. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com uma entrevista muito interessante que fala sobre a questão também de fazer cirurgias para diminuir o estômago e tudo para o emagrecimento. Vamos lá? A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você.
Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Estamos de volta. Você sabia que a obesidade é uma doença que afeta milhões de brasileiros e que, além disso, a obesidade pode trazer diversos riscos à sua saúde? Bom, mas com o avanço da medicina, procedimentos menos invasivos, como o chamado balão intragástrico e também a gastroplastia endoscópica, têm ajudado muitas pessoas na perda de peso e na melhoria da qualidade de vida, obviamente. Para falar sobre esse tratamento especificamente e explicar como funcionam esses procedimentos no organismo humano, combatendo a obesidade, nós recebemos o Dr. Eduardo Greco, gastrocirurgião e endoscopista, além de diretor de ensino e pesquisa do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, aqui no nosso meio. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Eu agradeço, que você esteja aqui compartilhando o seu conhecimento. Eu que agradeço, é uma honra poder fazer parte do seu programa, Nós temos aí familiares em comum, um grande abraço aos meus amigos, ao Edric, a Tati, é um prazer estar aqui com você hoje, poder falar um pouquinho de obesidade e os novos tratamentos. Então fala um pouquinho do cenário da obesidade no momento, por favor. Hoje é muito importante a gente passar para o pessoal que está nos assistindo que a obesidade hoje é uma pandemia, É algo que o mundo é uma coisa muito séria, no sentido de que no Brasil, por exemplo, os nossos números são alarmantes. Os obesos no Brasil, já cerca de 25% da população é obesa. Se a gente fala em 200 milhões, 25%. E 50% sobrepeso. Então, nós temos 75% da população que precisa cuidar da obesidade. Acho que pior que nós, só Estados Unidos? Os Estados Unidos é o país que lidera esse ranking e nós tem o México na briga e nós já em segundo lugar. Nossa. A Europa é melhores os números, mas na América Latina, os outros países, você vê Uruguai, Argentina, os índices são muito menores, Por conta do estilo, da forma de se alimentar. Então, no Brasil, isso é muito alarmante. E aumentou nos últimos tempos, Exatamente. Então, isso é um crescente que vem por conta dessa mudança dos nossos hábitos. Menor prática de atividades físicas, adolescentes. 14% dos adolescentes já estão obesos. Só no celular? Só no celular, menos atividade. A alimentação, muito embutido, muito fast food, não tinha, A gente, para comer uma pizza, era uma vez no mês e a mãe... E olhe lá. Hoje, essa onda e o estilo de vida das pessoas... A correria, da falta de tempo, eu vou comer o que dá. Então, as pessoas pararam de se cuidar tanto, é muito trabalho, é muita dedicação a isso tudo e deixaram de lado a sua saúde. E a gente vê esses números crescentes e a obesidade é um risco gigantesco para outras doenças, Então, eu sempre insisto nesse programa sobre essa questão. Então, eu fico repetindo o mantra, Você é responsável pela sua saúde primeiro. Perfeito. E o estilo de vida, com tudo isso que você falou, A questão da dieta, principalmente, esse tipo de hábito alimentar, sono, exercícios, constantes e o emocional também. Tudo tem a ver
ver com a saúde. Você que vai tomar conta disso, né? Exatamente. Hoje a gente, para tratar a obesidade, né, não é só para eu quero emagrecer. Você tem que cuidar disso que você falou perfeitamente. Primeiro, a sua alimentação. Então, a alimentação não tem jeito. Ah, doutor, mas eu não como. Essa não existe. Não existe. Você é o que você come. Você ganha peso por conta do que você está comendo. Às vezes, você acha que está comendo correto, uma salada, e está comendo totalmente errado, porque aquele molho está destruindo toda a sua salada. Então, a alimentação. Segundo, atividade física. Tem que arrumar um tempo. Pessoal, dá tempo. É de manhã, é no final do dia. É porque depois ele vai gastar tempo cuidando da saúde, né? Isso, exatamente. Não tem jeito. Então, se programe, crie essa rotina, né? As pessoas deixaram de ter rotina. Então, crie a sua rotina da sua alimentação, da sua atividade física, o lado psicológico. Então, hoje a gente tem, né, a ansiedade das pessoas. O que a gente fala do lado psicológico é isso, a falta de rotina. Então, a pessoa não quer se cuidar e a cabeça aí... Tô feliz, eu comemoro comendo, né? Tô triste, eu comemoro comendo. Então, as pessoas deixaram de buscar outras alternativas. E o que se incluiu, antes a gente falava nesse pilar, nesses 3 pilares, esse último você já pontuou super bem, que é o sono. É muito importante as pessoas dormirem bem, os adolescentes dormirem bem, né? Então, hoje dormem muito menos, muito pouco. Ah, doutor, mas eu consigo dormir 5, 6 horas. Se você dormir bem dormido, o problema é aquele sono picado. E a obesidade leva a apneia do sono, ou várias doenças que ela vai levar, né? Então, não dorme direito. Ronca a noite inteira, aí incomoda o companheiro. Aí a pessoa, você acorda naquele outro dia indisposto. Nossa, eu tô cansado, doutor. Passei o dia inteiro cansado, não dormiu. E você não enxerga que você não está conseguindo dormir. Então, a busca do controle do sono é fundamental, porque aí a gente vai começar a mostrar para o paciente como ele precisa se cuidar. Então, o primeiro momento é o paciente buscar uma equipe que trabalhe com obesidade, uma equipe multidisciplinar. Nós temos psicóloga, nutricionista, educador físico, tudo para envolver esse paciente. Aí, a partir daí, a gente fala, né? Cada ser humano é um indivíduo próprio. Existem tratamentos para você. Pode ser medicação, pode ser tratamento endoscópico, como a gente vai falar, pode ser cirurgia, mas cuidado, não vai saindo fazendo qualquer coisa que pode ser o problema. Eu gostaria de reforçar tudo que você falou. Na verdade, a obesidade é uma doença. Uma doença, né? Crônica e incurável. Crônica e incurável, nossa, isso é pior ainda. Não e leva a outras doenças, né? Muitas. Então, isso é um risco de vida, vamos dizer. Se a gente começar a falar, né? Diabetes, insuficiência coronariana, artrose no joelho, câncer. Então, câncer, as pessoas não entendem que isso leva também ao câncer. Câncer de mama, câncer de ovário. Então, a obesidade, se você tratar a obesidade, você vai se livrar de uma série de... Agora, as pessoas assim, né? Toma remédio para pressão, toma remédio para diabetes, fica fazendo exame de rastreamento do câncer e não quer emagrecer. Exatamente. Pessoal, vamos cuidar da obesidade. Exatamente. E você para com o seu remédio. E daí você não vai ter esse câncer, talvez. Hoje, um dado também fundamental que é pra gente... Não é que é para assustar, né? A gente está aqui para alertar e prevenir. Mas, por exemplo, transplante hepático, cirrose, né? A doença do fígado, pessoal. O que era o campeão? A gente sempre fala, alcoolismo. Álcool, Passou. Hepatite viral, hoje agora tem tratamento. Hoje é a gordura no fígado. Tá, doutor, eu tenho uma gordurinha leve. Essa gordurinha aumenta, destrói o seu fígado, vira cirrose. As pessoas estão indo fazer transplante, vamos falar simplesmente pelo NASH, né? Que é aquela gordura e a doença metabólica hepática. Exatamente. Então, assim, é um outro fato alarmante. Agora, se você emagrecer, começar a se tratar, o seu fígado volta para trás. Pois é. Se chegar na cirrose, Denise, não tem jeito. Não tem. Agora, a gordurinha que está lá, mesmo que seja um grau bem avançado, pessoal, comece a emagrecer, busca o tratamento, o fígado volta, fica limpinho, fica bonitinho. Então, bom, eu tenho que falar algumas coisas sobre os procedimentos que a gente pode fazer, né? Hoje a gente sabe que tem as canetinhas aí, né? Que estão, vamos dizer, enlouquecendo as pessoas cá entre nós, né? Porque sempre querem um milagre. Mas tem outras alternativas. Fala um pouquinho pra gente do balão. Acho que tudo é importante, né? As canetinhas, tá aí, né? A imagem ali na tela pra gente. É um tratamento ótimo, né? Chegou para ajudar muita gente, né? A indústria foi tratar, para quem não sabe, foi buscar um tratamento para diabetes. Essa medicação, simplesmente, ela leva a uma hipoglicemia. Ela faz com que a pessoa reduza o açúcar do sangue. Então, é para tratar o diabetes. Só que, por um efeito colateral, se você não é diabético, e você abaixa o seu açúcar do seu sangue, você emagrece, porque o seu organismo precisa consumir. Só que isso mexe com o nosso pâncreas, a produzir mais insulina para combater e etc. Então, precisa tomar cuidado, pessoa que está usando, para usar a medicação correta,
de origem correta, com o médico acompanhando, precisa fazer exames do pâncreas, exames do fígado, tem alteração com tireoide, quem tem doença tiroidiana precisa tomar cuidado. Em cima disso, ver qual é o perfil. O problema é que essa febre, todo mundo usa de qualquer jeito, com dose errada. A gente está vendo casos gravíssimos de pancreatite, de pessoas internando, transplante hepático por hepatite fulminante. Então, a medicação ela é ótima. Funciona, mas o paciente tem que estar muito bem selecionado e buscar por esse acompanhamento. A gente pode até associar a medicação com os nossos tratamentos. Os nossos pacientes, em determinado momento, eles perdem muito peso. Doutor, mas eu preciso perder um pouquinho mais. Você pode associar a medicação. Só que, pessoal, busque o médico, procure uma prescrição. A partir daí, para esse paciente que tem o sobrepeso, que a gente fala, e a obesidade leve, né? Então, aquele paciente de IMC, depois o pessoal faz a continha em casa, que é o peso pela altura ao quadrado. Todo mundo que tem obesidade já fez a conta em casa, né? Então, o peso pela sua altura ao quadrado dá um índice que é o IMC. Esse IMC, até 25 é normal. De 25 a 30, sobrepeso. 30 a 35, obeso leve. Acima de 35, nós estamos falando dos obesos maiores. Acima de 40, obeso mórbido. Então, acima de 40, pessoal, é cirurgia. A cirurgia está aí, precisa ser utilizada, porque esse paciente que vai para a cirurgia já está cheio de comorbidade. Já está diabético, já está hipertenso, já tem insuficiência coronariana. Então, a cirurgia acaba sendo a alternativa. Mas tinha esse limbo aí, esse pessoal, doutor, eu tenho sobrepeso, não tenho o que fazer, não posso operar porque não é medicação. Nós, na endoscopia, nós temos 2 métodos. Então, o balão intragástrico. Então, o balão já existe são mais de 20 anos, desde 2000. A gente tem imagens aí também para passar do balãozinho, ó. O Denise é simples, ó, por endoscopia, o balão é colocado dentro do estômago do paciente. No Brasil, mais de 50 mil pacientes já tratados por esse método. Coloca o balão e esse balão pode ficar 6 a 12 meses, Denise. Então, 6 a 12 meses. O que ele sente, esse paciente? Eu comi a feijoada o dia todo. Entendi. Não exagera. Restritivo. Então, não tem ação metabólica. Tá. Não mexe com nada, o balão fica lá. Não mexe na insulina, não mexe na glicose, é só... Nada, restrição. Eu não consigo comer, ele não consegue comer. O paciente acorda e fala, meu Deus. Então tá aí o balãozinho, ele fica posicionado lá dentro do estômago e aí lá ele vai ficar o acompanhamento. Não adianta também ter balão e driblar o balão. Eu tomo leite condensado, eu tomo sorvete, aí não perde peso. Então, a nutri, a psicóloga... Só que o paciente também, quando ele se dispõe ao procedimento... Ele tem que querer, né? É uma endoscopia simples. Faz o procedimento, coloca o balão e vai embora para casa. Os primeiros dias, imagina, um corpo estranho dentro de você, tem vômito, tem náusea, tem desconforto, mas a gente controla com medicação e o paciente fica. Passou 6 meses ou 1 ano, que é que esse paciente pode ficar também, a perda de peso em torno de 15% a 18% nos estudos. Aí a gente vai lá, uma endoscopia simples. Tira o balão. O pessoal que tinha medo de endoscopia é besteira, né? Hoje dorme gostoso, esvazia, Denise, puxa o balão e tira. É aí que eu falo para os pacientes, quando você tirar o teu balão, começa o teu tratamento. Porque a hora que tira o balão, o pessoal está feliz da vida. Emagreci, doutor. Tava com 80 quilos. Só que o hábito tem que mudar, né? Tava com 80 quilos, estou com 62, estou feliz da vida, amei o balão, etc. Só que assim, a cabeça do paciente que tem obesidade, a grande maioria, tem aquele paciente que assim, fui magro a vida toda, machuquei o joelho, engravidei, tive uma depressão, ganhei peso... Mas gosto de fazer atividade, gosto de comer direitinho. Cabeça, né? É fácil esse paciente para nós. Mas isso daí é 10% do consultório. Os outros 90% é o obeso a vida toda. E se podia falar só um pouquinho, porque nós temos que, infelizmente, encerrar a entrevista, e falaria um pouquinho da endoscópica. E aí nós temos a segunda, que é a sutura endoscópica. Então, a sutura a gente também tem imagens, que é o novo método, mais moderno, mais efetivo, 25% de perda de peso. E a sutura, a gente costura esse estômago. Então, a gente reduz o volume do estômago, deixa o estômago pequenininho também, por endoscopia. É mais tranquilo, o paciente vai embora para casa no mesmo dia, faz numa sexta-feira, por exemplo, segunda-feira está trabalhando. E com esse estômago reduzindo, você está vendo aí, todo o corpo gástrico, a gente vai costurando ele, e com esse estômago reduzido, o paciente perde 25% de peso. Ah, tá. Mas é permanente? Permanente. Tá. Aí fica para o resto da vida. Tá. Você ter uma tranquilidade de acompanhamento de 3 anos, faz os acompanhamentos endoscópicos e ele cuida. Tá. Hoje, 88% dos pacientes estão ótimos. Nós estamos com essa técnica há praticamente 9 anos, 2.000 casos feitos pela nossa equipe. Nossa, que maravilha. E uma técnica que não perde vitamina, não perde proteína, é uma técnica que não tem aqueles problemas da cirurgia bariátrica, mas é para esse perfil de paciente. Claro. E imagina que ele faz o procedimento pouco invasivo,
perde o peso e tem um acompanhamento para sempre. Uhum. Bom, eu queria te agradecer primeiramente, né? Eu acho que você foi muito completo nas suas, né? Bom, porque obrigado. assim, a gente brinca que o cirurgião só quer operar, né? Só quer costurar. E aí nós estamos falando de uma doença, estamos falando de um cuidado como um todo. Conseguimos mostrar um pouquinho de cada coisa para eu acho que para a gente encerrar a entrevista, se você pudesse dar uma dica, quem tem assim constrangimento, não consegue ir para um médico por causa da obesidade, o que você aconselha? E agradeço novamente. Claro, Denise, isso é importante. Então você, pessoal que está nos ouvindo, procure um profissional. A obesidade é uma doença, não é legal. Estar fora do seu peso, em algum momento isso vai trazer, a conta vai chegar com outras doenças. Então procure, não tenha vergonha, procure um profissional para que ele te explique e mostre ali na mesa tudo o que pode ser melhor para você. E com certeza algo vai encaixar. Algum tipo de tratamento vai encaixar. Você pode usar o seu convênio, você pode usar essa estrutura para poder se tratar. Então, vamos tratar a obesidade, porque é uma doença, como você disse, né? Crônica, incurável e que traz uma série de problemas para a saúde das pessoas. Muito, muito obrigada. Espero que você venha mais vezes ao programa. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com a sua participação. Você já pensou em ter o melhor do jornalismo da atualidade na sua grade de canais? Depois de conquistar milhões de brasileiros no digital, a Oeste amplia sua presença e leva para a televisão o seu jornalismo de excelência. Baseado em fatos, que tem como princípios a defesa do liberalismo econômico, da democracia e da liberdade de expressão. Um canal de notícias sério, relevante e confiável. Um espaço onde a verdade tem voz e o público encontra informação honesta. E o melhor, com programas que já são líderes de audiência e engajamento no YouTube. E que agora podem ser um diferencial importante na sua grade de canais. São mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Mais de 1 bilhão de visualizações. Números que mostram que a Oeste só tem a ampliar e enriquecer a sua programação. E quem leva esse conteúdo até o público são os melhores comunicadores do Brasil. Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Adalberto Piotto, Guilherme Fiuza, Milton Neves, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino e muitos outros. É uma programação completa, feita sob medida para um público que valoriza os fatos, a verdade e a informação de qualidade. São 16 horas diárias de material diferenciado e inédito na TV a cabo para o seu assinante. Oeste TV. Nosso compromisso é com a verdade. Inclua esse conteúdo exclusivo no seu pacote de canais para oferecer ao seu público o melhor do jornalismo brasileiro. Oeste TV. Voltamos e agora é aquela hora especial da sua participação. Continuem fazendo perguntas e procurem prestar atenção nas respostas, porque a gente quer ajudar, orientar e que vocês tenham uma saúde cada vez melhor. Vamos lá para a primeira pergunta. Olá, doutora Denise Starling. Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. O que seria bom para eu estar passando ou tomando comprimido para estar crescendo o cabelo novamente? Que todo mundo está me zoando, tive que raspar careca. Renan, muito obrigada pela sua participação e pela sua pergunta. Você, a gente pode observar, tem calvície. E a calvície é também chamada de alopecia androgenética. Quando trata-se de uma doença, porque a calvície é um tipo de doença no couro cabeludo, há remédios específicos. O remédio para a calvície pode ser a finasterida, a dutasterida e o minoxidil. Essas duas medicações, a finasterida ou a dutasterida, elas tratam especificamente o que está acontecendo de errado no caso da calvície, que é uma questão ali do cabelo ir afinando por causa de um determinado hormônio que chega ali no folículo. Então, com esses remédios, você inibe uma das reações químicas e faz com que
essa substância não chegue no folículo e não deixe afinar o seu cabelinho. E o minoxidil também é um remédio muito conhecido que foi sempre usado topicamente, mas agora ele vem sendo também usado por via oral. Então é um medicamento que ajuda o cabelo a crescer mais, a fase de crescimento durar mais tempo, ele desinflama o que está acontecendo de inflamação no couro cabeludo, ele ajuda a qualidade do couro cabeludo e do fio de cabelo. Então, para você crescer o seu cabelo, Renan, você precisa então fazer um tratamento específico para calvície. Vamos à próxima pergunta? Oi, doutora Denise Steiner. A minha dúvida é um tratamento para hepatite B. Qual seria o mais eficaz? Mariana, muito obrigada por essa pergunta. A hepatite é uma doença viral que compromete o fígado e vai fazendo com que esse órgão fique ineficaz. Quando o fígado é atacado por esse vírus, no caso da hepatite B, e aí ele vai ficando doente, inflamado, ele evolui para a cirrose. Então, o tratamento, ele é muito importante e ele vai depender da fase da doença. Existem remédios antivirais que são nomes complicados, como tenofovir, por exemplo, mas é importante que se você tiver náuseas, olhos amarelados, sinta dor na região do abdômen, às vezes até evolua com cansaço, com febre, você procure um serviço médico, porque quanto antes a hepatite B for tratada, não só com essas medicações que eu comentei, mas também com a hidratação, com o descanso, com toda a melhoria do estilo de vida, então você pode evitar que essa cirrose progrida. Não esqueça que essa doença viral, ela pode ser transmitida pela relação sexual e também se você usar injeções ou aplicações na pele com agulhas que estejam contaminadas, isso pode, vamos dizer, até acontecer se você for fazer uma tatuagem ou se uma manicure tiver com um instrumento contaminado e machucar a sua unha. Então, cuidado, faça essa prevenção, higiene sempre e sentindo os sintomas que eu relacionei, procure o mais cedo possível um tratamento médico. Vamos para a próxima pergunta. Olá, doutora Denise Steiner. A minha pergunta, nesse ritmo de Copa, pra gente que bebe bastante, o que você recomenda pra gente equilibrar um pouquinho a saúde no meio dessa festa toda? Elton, infelizmente, como médico, eu tenho que dizer que era bom beber um pouco menos, né? Porque do jeito que vai, né? Demora muito tempo. E o excesso de álcool, aliás, infelizmente, qualquer álcool é prejudicial à nossa saúde, porque há uma dificuldade no metabolismo desse álcool e, na verdade, o excesso é pior ainda. O que você pode fazer por exemplo, uma coisa muito importante, beber muita água. Então, você está lá acompanhando aquele jogo que está te deixando nervoso, então bebendo, deixa também um copo d'água ali, repõe o tempo todo, porque aí você substitui um pouco e ajuda no metabolismo do álcool. E de uma maneira geral, já que você está sobrecarregando o teu organismo, já que você está muitas vezes indo dormir mais tarde, enfim, procure descansar quando você pode, procure manter uma alimentação mais equilibrada possível, evitar todos aqueles processados. Por exemplo, na hora de assistir o jogo, faz uma coisa mais saudável, né? Pode ser ali uma azeitona, até um pedacinho de queijo, mas evitar frituras, bolinhos, salgadinhos, aqueles pacotes, porque isso vai ser mais uma sobrecarga para o seu fígado. E também vamos tentar dormir o que podemos, continuar com os exercícios e não se estressar demais. E com essa pergunta, nós encerramos o programa dessa semana e eu queria convidá-los para estarem conosco no próximo sábado, às 19h30, para que a gente continue falando sobre saúde. Lembre-se que ficar responsável pela sua saúde é uma das coisas mais importantes, porque com saúde você tem uma vida melhor. Eu espero vocês. Não deixem também de fazer o like, quem está assistindo pelo YouTube, e falem para os seus amigos, principalmente para que acompanhem também o nosso programa. Até lá!